José Serra tem 72 anos. É economista com mestrado e doutorado pela Universidade Cornell, nos Estados Unidos. Serra entrou na política pelo movimento estudantil. Aluno de engenharia da Escola Politécnica da USP, presidiu a União Estadual e a União Nacional dos Estudantes. Durante a ditadura militar, exilou-se no Chile por 8 anos, onde trabalhou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Morou também nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, Serra foi professor da Unicamp e secretário de Planejamento do governo de São Paulo na gestão de Franco Montoro nos anos 80. José Serra elegeu-se deputado federal do Congresso Constituinte em 1986 pelo PMDB. 2 anos depois, ajudou a fundar o PSDB, partido pelo qual se elegeu em seguida deputado federal e senador. José Serra foi ministro do Planejamento e da Saúde do governo Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, candidatou-se a presidente da República, mas perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva. 2 anos depois, José Serra foi eleito prefeito de São Paulo. Deixou o mandato na metade para eleger-se governador do estado de São Paulo. Em 2010, candidatou-se novamente a presidente da República, mas perdeu a eleição para Dilma Rousseff. Em 2014, José Serra derrotou Eduardo Suplicy e venceu a eleição para senador pelo estado de São Paulo. Olá, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do portal UOL e a gravação está sendo realizada no estúdio do UOL em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o senador José Serra, pelo PSDB de São Paulo. Olá, senador, tudo bem? Bem, e você, Fernando? Está para ser entregue ao Supremo Tribunal Federal a famosa lista de políticos envolvidos na Operação Lava Jato. Serão dezenas de nomes. Na sua opinião, os congressistas citados, uma vez citados, devem permanecer exercendo plenamente seus mandatos ou devem pedir algum afastamento, talvez, para se defender? Eu não sei, tem que ver como vai acontecer isso, em que termos, né? Porque o procurador-geral, ele pode pedir arquivamento, pode pedir investigação ou pode até apresentar denúncia. Isso. São 3 modalidades diferentes com relação aos nomes que aparecerem. Agora, a partir daí vai poder se fazer uma análise, mas em princípio, quem é acusado não é culpado até a prova em contrário. Você não sabe quanto tempo vai demorar isso. De forma que não é uma solução simples imaginar que alguém possa deixar o mandato de lado pelo simples fato do nome aparecer. Agora, também depende do que for, né? Qual for a acusação em cada caso específico. Fala-se que haverá dezenas de nomes de congressistas. Em que medida isso vai ter um efeito paralisante no Congresso? Eu acho que vai perturbar, sim, o trabalho do Congresso. Não adianta tapar o sol com a peneira. Vai perturbar. E a nossa obrigação é procurar minimizar essa perturbação, porque o Congresso precisa continuar trabalhando. Então vai ter que se encontrar uma maneira de que as coisas possam caminhar melhor, apesar da perturbação que vai haver. Eu não sei se você lembra, você já estava em Brasília, da CPI do orçamento. Né? Lá 93, no começo 94. do governo Itamar, naquele período. Eu era líder do PSDB na época, a perturbação foi muito grande, mas nós demos um jeito de a coisa continuar sendo tocada. Eu acho que vai ter que fazer isso agora, não tem jeito. A impressão que se tem é que a proporção agora do número de deputados e senadores eventualmente envolvidos é um pouco maior do que foi naquela época da CPI do orçamento. Ainda assim, dá para achar uma forma, será? Dá, e depende também, Fernando, da qualidade das acusações, tá certo? Nada é independente do que vier a ser posto como motivo para investigação, motivo para denúncia, pode ter muito arquivamento, enfim, aí é que nós vamos averiguar. Eu perguntei sobre o impedimento de congressistas, porque há uma discussão agora na Câmara, o senhor é senador, mas na Câmara, ali do lado, sobre integrantes da CPI da Petrobras, que está sendo instalada nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, sobre se deputados que receberam doações de empresas citadas na Lava Jato podem fazer parte de uma CPI que vai investigar essas mesmas empresas. Tem opinião? Eu, se fosse líder desses partidos, eu não indicaria deputados que receberam contribuição das empresas, o que não significa que eles tenham feito algo ilegal, porque pode ter sido uma contribuição legal, normal, de acordo com os critérios da justiça eleitoral, não tem problema nenhum.
Eu não indicaria exatamente para não abrir esse tipo de controvérsia. Na verdade, você tem parlamentares que não receberam. Aí teria sido melhor que tivesse sido indicado pessoas nessa condição, porque isso dispersa um pouco, abre um tipo de discussão paralela, a meu ver, que não é muito sólida, mas acontece. Nessas horas, dá a impressão que talvez a oposição poderia ser um pouco mais proativa e se antecipar a esses fatos. A gente não vê essa discussão nos grandes partidos de oposição. Esse questionamento partiu de um pequeno partido que é o PSOL. Por que o PSDB, às vezes, não tem esse tipo de ideia em antecipação para, enfim, evitar essa discussão? Depende de cada caso, mas eu vou dizer para você com toda sinceridade, não é ilegal, claro, não tem nada de mais que um deputado que recebeu uma contribuição como candidato legal de uma empresa participe de qualquer comissão, né? Eu te digo, se eu fosse líder, eu teria cuidado de não fazê-lo exatamente para não atrair essa atenção, mas o PSDB não fez isso. E talvez pudesse ter se antecipado, mas aí são tantas coisas, né? Qual é a sua avaliação até agora da atuação do Ministério Público e da Polícia Federal nesse caso da Lava Jato? Eu acho que estão cumprindo o seu papel, sua obrigação, né? Estão investigando, no caso do Ministério Público da região lá do Paraná, né? Com competência, isso é indiscutível, e o Judiciário... basicamente o papel maior vai ser agora, quer dizer, não me refiro ao Judiciário do Paraná, né? Me refiro às instâncias superiores, né? E aí é que nós vamos ver, porque tudo que envolva gente com mandato federal vai caber ao STF, e o que envolver mandatos estaduais ao STJ. E eu confio que vão atuar corretamente. O ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, recebeu representantes de uma empreiteira e o encontro não estava na agenda. Qual a gravidade desse episódio ou ele é irrelevante? Olha, eu não diria que é irrelevante, né? Mas, sinceramente, eu acho que a capacidade, a possibilidade de um ministro, qualquer que seja, incluindo da Justiça, interferir no rumo das coisas é muito pequena, Fernando. Isso já tem uma dinâmica própria. Você tem uma dinâmica aí que ninguém segura, ninguém vai conseguir moldar. E eu acho, você falou da lista, lembrando do que o Churchill dizia por ocasião da Segunda Guerra Mundial, nós estamos agora no começo do começo da crise. Mandando a lista vai ser o fim do começo. E aí é que as coisas vão realmente esquentar, porque a população... ela presta atenção quando se trata de dirigentes de empresas, empresários, etc. Mas com político, a implicância é muito maior, são pessoas que foram eleitas, a população brasileira vai se comover muito mais, você não tenha dúvida. Aí é que realmente a crise vai começar. No meio do episódio, agora a Petrobras teve a sua nota rebaixada aí por uma agência de análise de risco. O senhor achou que foi uma decisão correta dessa agência aí de análise? Você sabe que eu sou crítico dessas agências internacionais. Às vezes elas têm uma capacidade de análise muito inferior àquilo que se pode imaginar daqui. Mas as decisões delas têm grande impacto nos investidores. Exato. Agora, nesse caso, francamente, eu acho que a agência não exagerou. Tá certo? O caso da Petrobras é gritante demais. Aí qualquer agência de maior ou de menor qualidade provavelmente teria feito a mesma coisa. Porque a Petrobras foi vítima, primeiro, de uma programação de investimentos maluca, um super investimento que ela não tinha como aguentar. Tá certo? Em qualquer circunstância, mesmo que não tivesse petrolão, isso, aquilo, estaria em dificuldades. Segundo, a isso se sobrepôs a queda do preço do petróleo e a entrada de outros concorrentes, enfim, baixou o preço, coisa que torna, inclusive, o pré-sal, em algumas circunstâncias, antieconômico, pelo preço que é dado. Terceiro, pelas lambanças, né, pelo caos administrativo. Então, dificilmente poderia escapar disso. Isso já estava, a meu ver, contabilizado como um grande prejuízo. E causa dano, sim. Causa dano à Petrobras, porque o dinheiro para ela vai encarecer e vai escassear, e ao Brasil. Né? Essa megalomania, lembra a coisa do método da partilha, que a Petrobras tem que estar em todos os poços? Antes tinha um método de concessões, que era um método eficiente. A empresa privada ganha, mas o governo cobra uma fortuna de taxação, né?
de royalty, de participação especial, etc. Obrigar a Petrobras a estar em tudo, obrigou a Petrobras a pegar muito dinheiro. E além da capacidade administrativa dela. Isso já por si já era um elemento de complicação. O governo tem rebatido dizendo que tomou todas as medidas já necessárias depois que eclodiu essa crise e volta e meia existe também a acusação de que tudo isso nasceu lá atrás, ainda no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa coisa do Fernando Henrique... O que o senhor achou disso? Já é enjoativo. Outro dia me disseram que a culpa da transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília foi do Fernando Henrique também, embora nessa época ele fosse um jovem professor da Faculdade de Filosofia. É uma maneira, já virou gozação isso, né? Veja, corrupção você tem em todas as épocas, né? Outra coisa é corrupção como método de governo, que você pode ter desde o Tomé de Souza, né? Fulano que armou um negócio, fulano cicrano que fez aquilo, tal, como fatos isolados, não sistêmicos. Isso sempre aconteceu. Agora, corrupção como método, lambança como maneira de governar, realmente, eu acho a era petista inusitada nesse sentido. Eu olho até o que havia antes de 64, parece uma época de inocência comparativamente ao Brasil da era petista, francamente. Olhando todas as acusações que pesam aí nesse caso da Petrobras e contra o governo também, o Financial Times fez até uma lista de elementos que poderiam sustentar um eventual impeachment da presidente Dilma. Qual a sua opinião sobre esse debate a respeito do impeachment? Olha, primeiro o debate existe. Não cabe a nós dizer tem que existir, não tem que existir. Ele surge. Eu estou andando na rua, em qualquer lugar do Brasil, viu? Não é só em São Paulo. Você está aí, está num lugar, o sujeito vê, tem que tirar essa mulher, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. Há um sentimento de indignação grande. Eu acho que impeachment não é programa de atuação da oposição. A oposição que tem que fazer é cobrar, criticar, mostrar as vulnerabilidades, apontar aquilo que está acontecendo, como eu fiz, aliás, por exemplo, num artigo nessa semana a respeito da saúde, mostrando qual é a situação de fato, qual é a origem desse drama existente. E não é uma coisa que vem dos céus, de maldição da natureza, não. Foi fruto de políticas erradas. Isso é o que nós temos que fazer. Impeachment não é programa de governo. Agora, a lista do Financial Times, ela, digamos, tanto quanto eu tenha visto, são pontos de fraquezas do governo. Pontos que enfraquecem. Nós estamos hoje, Fernando, com um governo fraco, né? O Brasil está com um governo muito fraco. Isso independe de questão de impeachment, não impeachment, tá certo? É muito importante para qualquer país ter um governo que governe. Eu creio que o governo Dilma já vem fraco desde que nasceu, desde 2011. Muitos elementos que estão aparecendo agora já estavam embutidos, já estavam visíveis no que vinha. O fato é que nós estamos com um governo fraco. E quando o governo é muito fraco, as especulações prosperam, o que enfraquece mais o governo. É um ciclo vicioso, infelizmente. Mas esses elementos elencados aí a respeito do possível impeachment pelo Financial Times parecem críveis e, enfim, bons argumentos, na sua opinião? Não, veja, se você tem recessão, queda de emprego, isso e aquilo, evidentemente facilita um clima contra o governo. Tecnicamente, você não pode deduzir daí que vai ter impeachment, entende? Tem uma situação difícil. Você lembra na época do Sarney, a inflação chegou, aliás, ele entregou, quando entregou o governo para o Collor, era 90% ao mês a inflação. Nem por isso se defendia impeachment para o Sarney. São medidas que enfraquecem o governo e abrem caminho para essas discussões. Impeachment envolve outras questões de desmoralização pessoal da presidência que, até agora, pelo menos, não estão claramente dadas, né? O que diferencia o clima de hoje político do de 1992, que acabou resultando no impeachment de Collor? E onde estão as similitudes? Era diferente, porque o Collor tinha um partido pequeno, tinha menos sustentação no Congresso, né? E houve envolvimento até pessoal e familiar, né, nos esquemas de corrupção da época, com muita visibilidade. Tanto, eu não sei se você tem isso presente, na época eu era líder do PSDB, eu fui o primeiro líder a pedir a renúncia do Collor. Eu não pedi impeachment, pedi a renúncia, porque ele não estava com condição mais de governar. O Brasil naquela crise e um presidente desmoralizado até por acusações familiares, né? Pensando no Brasil, não nesse partido ou naquele, eu pensava, poxa, é melhor ele renunciar e abrir caminho
para a formação de um novo governo que abra possibilidade de a gente enfrentar a crise. Isso não existe hoje. Essa é a maldição de nós não estarmos num regime parlamentarista. O regime parlamentarista, você troca o primeiro-ministro e acabou. Agora, essa situação não existe hoje em relação à presidente Dilma. Não existe. Essa acusação pessoal contra ela. Não existe. Não. E isso, no seu entender... Mas eu não sei o que pode vir a acontecer. Claro. Né? Agora, essa diferença que existe, ela é um dos pontos fundamentais que, enfim, impede de prosperar aqueles que defendem o impeachment. Não é que impede, inibe, né? Inibe. Inibe. E eu acho também que, do ponto de vista da oposição, impeachment não pode ser programa. Mudar o governo tem que ser consequência de um processo, não é um ponto de partida. Quando o senhor fala que o governo está fraco, dê algum exemplo prático que as pessoas veem no dia a dia e sentem a fraqueza do governo. Por exemplo, toda a questão fiscal, né? Que o governo está amarrado, tem que enfrentar desequilíbrios, não tem muita força para isso, até enfrentamento dessa crise dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros, a greve o bloqueio dos caminhoneiros. Você imagina um movimento que não tem nem movimento sindical por trás, né? Conseguir fazer essa paralisação. E o governo logo começa cedendo, meio perdido, uma coisa que é muito grave, inclusive para o abastecimento, né, de alimentar do país e que vai jogar a economia mais para baixo. Você acha que isso só acontece porque eles sentem que o governo é fraco? É fraco. Né? Sabe o que me lembrou a coisa de caminhoneiros? As greves no Chile na época do Allende. Que era um governo que também estava fragilizado. Governo que na etapa final estava fraquíssimo, então você tinha greve por qualquer motivo, em qualquer área, com as reivindicações às vezes mais absurdas. Né? Isso é típico de um governo fraco. O senhor acha que o governo tem tentado... Bom, o governo tem tentado reagir. A presidente passou a falar mais depois de ficar quase 2 meses sem falar, está fazendo algumas viagens, dando entrevistas. Esse tipo de reação é o caminho para o governo para tentar, enfim, sair das cordas? Eu acho que é fazer... veja, não me compete como integrante da oposição dar conselhos ao governo. Mas, puxa, faz esse ajuste fiscal de maneira mais eficiente, tá certo? Sem ficar pegando no pé necessariamente dos setores mais pobres, porque parte do ajuste mexe com isso, né? Tenha posições mais dignas, por exemplo, de matéria internacional. Você vê esse escândalo da Venezuela. Você tem lá um governo que mata pessoas na rua, que caça o mandato de opositores, põe na prisão opositores, e o governo brasileiro dá uma declaração praticamente coonestando isso. Não custava nada para o governo brasileiro ter uma posição mais digna. Né? Qual era o problema da presidente Dilma chegar e abominar o que está acontecendo na Venezuela? Inclusive não tem custo. E seria uma coisa importante no contexto internacional. Isso dá mais credibilidade. Agora, a gente sabe que a política externa no Brasil não é ditada pelos interesses brasileiros, é ditada pelos interesses do PT. O PT se apropriou da política externa. O Brasil tem a política internacional que convém ao PT, não convém ao país. É apenas um outro exemplo disso que você menciona. Claro. Agora, política internacional, num país insular como o Brasil, a maioria das pessoas não presta muita atenção no que acontece fora do país, prestam atenção muito na economia, nos seus bolsos. Está tendo um problema econômico, o governo tomou medidas, anunciou medidas que precisam ser aprovadas pelo Congresso. Por exemplo, benefícios trabalhistas e previdenciários serão, enfim, modificados. Como é que o senhor vai votar quando isso chegar no Senado e o que o governo poderia ter feito ou não fez a respeito disso? Nós vamos examinar caso a caso, né? Nem tudo que eles propuseram está errado. Mas... Tem alguma coisa que está errada? O senhor já viu? Por exemplo, a questão do seguro-desemprego merece algumas correções, mas tem exagero. Se você levar em conta, no caso da classe C, né, que, no fundo, termina havendo um suporte importante para esse pessoal se manter razoavelmente, inclusive numa época de crise, tá certo? Agora, o que eu não me conformo é o seguinte, você quer fazer um ajuste, o que você tem que fazer? Pega todos os contratos que o governo tem, que são muitos, e manda fazer uma revisão em tudo, todos os contratos. Eu fiz isso quando fui secretário do Montoro, que herdamos o governo Maluf. Né? O caos fiscal, custo alto para tudo. Depois na Prefeitura de São Paulo. Depois, em várias circunstâncias. Você pega, você manda renegociar todos os contratos. Tudo tem que baixar 5%, 10%.
para os fornecedores, aqueles que têm, e todo mundo vai topar. Por quê? Porque é uma época de crise, né? Todo mundo está pagando, e por que não aqueles que prestam serviço? Também tem que pagar. Não se trata de romper contratos, isso, aquilo, se trata de renegociar. Eu garanto que isso daria um dinheirão, especialmente depois de 2 anos de governos petistas, porque, convenhamos, se tem alguma coisa que o PT menospreza, né, como comando de política econômica, é custo. Eles não dão a menor importância para custos altos. Você teria uma margem enorme aí de compressão de despesas, sem ferir os pobres, sem ferir demasiado a atividade econômica e tudo mais. Eu fico surpreso disso não ter sido feito até agora. Por que o senhor acha que isso parece ser uma medida, enfim, que não é sua invenção, é algo clássico que existe em governos que enfrentam dificuldades econômicas? Por que o senhor acha que o governo federal atual não fez isso? Não sei. A presidente Dilma eu já cheguei a formular, Fernando, as antileis da administração petista. Por exemplo, a menor distância entre 2 pontos não é uma linha reta, é sempre uma curva. Por exemplo, toda facilidade deve ser transformada em dificuldade, toda solução que você encontra, você vira problema. Tudo é penoso, tudo é difícil, tudo se complica, né? Eu acho que aí realmente é uma surpresa que não tenham feito isso. Não estou com isso depreciando nem o Joaquim Levy, nem o Barbosa, que são economistas competentes, são gente séria, não estou realmente menosprezando. Para mim é uma surpresa que não tivessem feito isso até agora. Seria até uma demonstração do governo que estaria cortando também os gastos internos e não só aplicando efeitos para a população. Porque se você vai adotar medidas de sacrifício, o que você precisa passar para a população, e tem que ser verdadeiro, é que todo mundo está pagando um pouco. Você concorda? Eu me lembro quando, num certo momento, tinha uma concorrência feita do Rodoanel, quando eu assumi o governo, e nós renegociamos o contrato do Rodoanel. Tinha tido frouxidão? De jeito nenhum. É que você começa, está numa situação de aperto, chega lá e diz, olha, isso aqui vocês vão ter que descontar aí uns 4, 5%. E o pessoal acaba aceitando, porque se a opção é você emperrar o contrato, o sujeito vai, aperta umas margens e sai tudo direitinho depois. Isso poderia ser feito, Fernando, você imagina, todas as áreas, com todos os investimentos feitos por empresas federais, na administração direta, na indireta. Evidentemente, eu pouparia áreas que já estão arrochadas, tipicamente a questão da saúde. Agora, o que está acontecendo hoje? É que o governo está fazendo isso pelas vias tortas, que é atrasando o pagamento. Você entende? Se atrasar pagamento para a saúde é criminoso, porque atrasar pagamento é levar na base da enganação. Você perde o respeito do fornecedor, daquele que está prestando serviços, né, e ele vai ter um comportamento distorcido. Ora, se é para fazer isso, vamos negociar com todo mundo. A qualidade da equipe do governo federal do PT hoje, da presidente Dilma, é melhor, pior ou igual a que foi a do presidente Lula? O Lula estava navegando a favor do vento, ainda céu assim, de brigadeiro, etc. Tal. Mas, em geral, eu acho que tem uma outra lei. E aí, se ela não fosse vigente, a Dilma emitiria uma medida provisória criando, que é o seguinte, todos os integrantes, em cada área, têm que saber menos do que a presidente. Eu, por exemplo, modestamente, sempre procurei me cercar de gente que soubesse mais do que eu em cada área de responsabilidade. Você comanda, você coordena, tal, mas em geral você põe gente que sabe mais. A Dilma, inconscientemente, ela trabalha sempre de maneira que quem for assumir sabe menos do que ela, né? Como ela não sabe muito a respeito de tudo, você tem equipes medíocres. Não é só por isso, tem também um problema de quadros disponíveis. Uma vez estava conversando com alguém do PT, de uma certa importância, ele me dizia, não, me dizendo, suas críticas são corretas, mas leve em conta o seguinte, não tem quadros no PT. A pobreza é muito grande. Isso pode ser verdadeiro também. Ou seja, o partido tem gente fraca. Outra lei, aliás, interessante da administração petista é o seguinte, o governo não é para você governar, é para você aprender. Você nomeia, o sujeito chega lá e aí começa a aprender quais são os problemas da área, isso e aquilo. E perde-se um tempo preciosíssimo nessa direção. Essas equipes, Dilma versus equipe Lula, eu acho que houve uma degradação? É mais fraca, sem dúvida. O governo fraco, o senhor enxergou nos últimos 15 dias alguma ação
do governo que sinalize que ele está reagindo para sair das cordas? Não, não. Sinceramente, até queria que isso acontecesse, porque eu não jogo no quanto pior, melhor. Eu acho que tem ação, terreno para ação da oposição, imenso. Você não precisa jogar no quanto pior, melhor para poder atuar. O governo fraco, na sua opinião, não reagindo de maneira correta para sair dessa fragilidade. Quanto tempo mais aguenta um governo desses com essa fragilidade? Não sei. Aí tem que ser adivinho. Mas eu vou te dar um exemplo, Fernando, em relação ao petróleo. Não vou aqui me pronunciar sobre se a Graça Foster, a então presidente, era ou não culpada, se ela fez ou não algo irregular, etc. Mas ela está na presidência da empresa. O que deveria ter sido feito logo de cara? Afastar toda a diretoria. Lembra do Itamar? O Itamar Franco, ele tinha um chefe da Casa Civil, Henrique Argrives. Começou a CPI do orçamento, o escândalo do orçamento. Apareceu o nome do Argrives. O Argrives pediu demissão da Casa Civil, se afastou, foi investigado, viu que não tinha nada e voltou. Tá certo? No caso da diretoria da Petrobras, a Dilma perdeu um tempo enorme, porque era óbvio que aquela diretoria não tinha credibilidade para assinalar um caminho de saída da crise. É óbvio, é uma questão psicológica. No entanto, perderam-se meses com isso. Um desperdício, uma medida, digamos, uma decisão absurda, eu diria imatura, ingênua até. Se continuar nesse ritmo de reações, como o senhor considera equivocadas ou erradas, o presidente termina o mandato? Olha, aí já é olhar bola de cristal. Segundo, não, mas se continuar desse jeito. Como integrante da oposição, eu não quero dar a impressão de que estou torcendo, porque não é verdade até, que eu estou torcendo no quanto pior, melhor. Mas quanto mais fraco o governo, menos chance tem de terminar o mandato. Você não tem a dúvida disso. Mas dá para medir isso? Não, não dá para medir. Isso é uma questão intuitiva até, né? Você vai sentindo. Está no começo do governo. Parece que está no final, né? E tem mais quase 4 anos pela frente. Veja, não terminamos 2 meses do novo mandato, tá certo? Se não houver uma inversão, as coisas podem terminar mal, isso é indiscutível. Entenda bem, isso é uma coisa. Outra é torcer por isso. Quando eu digo que não torço por quanto pior melhor, porque isso evidentemente são coisas traumáticas. A gente não pode apostar. O PT fazia isso na oposição. Quanto pior, melhor. Vamos votar coisas para arrebentar mais o governo, para fazer isso, fazer aquilo e tal. A nossa perspectiva de atuação não é essa, porque nós temos uma responsabilidade com o país, acima de tudo. Mas não podemos deixar de constatar aquilo que está acontecendo. O senhor acha que, num eventual impedimento da presidente, as forças que vão estar ali, enfim, além da sociedade, que vão conduzir um eventual processo, enxergam no atual vice-presidente da República um sucessor crível, confiável para ficar no lugar? Fernando, você está ótimo no teu papel de jornalista, fuçando, aprofundando nesse aspecto. Eu prefiro não entrar nessa ordem de considerações, porque aí já pressupõe, entende, um processo, pós-processo de saída da Dilma, o que pode dar uma ideia errada a respeito do que a gente deseja que aconteça no país, porque nós queremos que o país saia dessa crise sem grandes traumas institucionais. Esse seria um trauma, sem dúvida nenhuma. Deixa eu dar então uma trocada aqui de temas. A Câmara aprovou aí um projeto de lei que dificulta a criação de novos partidos, não é? Fica mais difícil criar um partido, fundir com outro, ganhar tempo de televisão, essas coisas, para resumir. Esse projeto vai chegar no Senado agora. O senhor é a favor? Como deve votar o seu partido e o senhor? Vai votar a favor, provavelmente. O que não significa que a questão partidária no Brasil esteja arrumada. Está toda desarrumada. Por culpa do Congresso, eu diria para você, como o Gilmar Mendes reconheceu, inclusive do Judiciário. Né? Quando o STF começa a tomar medidas que afetam a dinâmica do processo partidário eleitoral, acaba dando problema. Não é por má intenção, não. É por não avaliar, às vezes, direito quais são os desdobramentos. Inclusive, quando o Supremo derrubou a cláusula de desempenho. Derrubou. Né? Isso foi, se eu não me engano, era o governo Fernando Henrique, exato. Lembra? A cláusula de desempenho, o que era? Partido que não tem acima do mínimo de votos, não elege representantes, o que permitiria nos livrarmos de muitos micropartidos, legendas de aluguel e tudo mais. E o Supremo derrubou. Eu sei de ministros que votaram pela derrubada e que se arrependeram depois. Isso mostra que o Supremo deve ter cautela de entrar nesses assuntos. Agora, eu acho que a questão partidária ela é ruim, a maneira como funciona
questão de partidos, horário eleitoral e tudo mais. Agora, precisa tomar cuidado para ela não piorar. E há avanços, há uma coisa que você defende, que eu defendo, que é o fim das coligações proporcionais, por exemplo, né? Cada partido disputa lá, não fica apoiado no outro, só porque dá um tempinho a mais de televisão. Acho que o programa de televisão tem que mudar, custa uma fortuna e hoje há um comércio político para trazer apoios, para você ganhar mais tempo de televisão. Nós temos que tomar medidas que acabem com isso. Enfim, há muita coisa para fazer nessa área. Tem um assunto que em breve vai ser debatido na Câmara, vai chegar no Senado, que é doação de empresas, pessoas jurídicas, para políticos, para campanhas eleitorais. O senhor tem posição firmada sobre claro. isso? Olha, em 93, eu era deputado, na Câmara, eu liderei a proposta que tornou-se realidade de legalizar as contribuições de empresas. Por quê? Porque antes havia... Era proibido antes. Era proibido, mas havia. Tá certo? Aberta. Nem o judiciário contestava, etc. Então é melhor legalizar para você conhecer. Você que é um repórter investigador, um jornalista que investiga, é melhor para você ter os dados sobre quem contribuiu do que ter contribuição por baixo. Mas os limites impostos pela lei atual são bons? Você pode discutir limites, tá certo? Aí é outro departamento. Agora, o que você não pode é proibir, porque você vai fazer é ilegalizar. No caso, a necessidade vai revogar a proibição. Você entende? Porque é utópico. E depois tem outra coisa. Faz esse exercício. Suponha que só tenha dinheiro público, né? Dinheiro saído dos impostos. Como é que você vai distribuir isso num partido, numa campanha? É impraticável. Eu sou a favor de colocar limites, mais transparência ainda, mais punição para recursos paralelos. Agora, é melhor ter transparência do que ter algo oculto pela clandestinidade. Tem algum limite novo que te ocorra a respeito de doações de empresas para campanhas eleitorais? Não tenho uma proposta, mas estou aberto a examiná-las. O senhor voltou a ser um congressista, agora é senador por São Paulo, tem um mandato de 8 anos, apresentou alguns projetos. Um deles, me parece ser muito difícil de ser aprovado, é acabar com as mesas diretoras compostas por deputados e senadores. E vereadores. O senhor sabe que é muito difícil isso daí vir a ser aprovado. Não sei. Para que o senhor apresentou? Eu apresentei primeiro porque, veja, dificuldade não é impossibilidade. Você sabe que eu sou do time que considera que política não é a arte do possível. Política é a arte de ampliar os limites do possível. É difícil, mas não é impossível. Segundo, porque é uma discussão boa, no sentido das pessoas terem mais consciência. Explique isso daí para as pessoas entenderem. Do que se trata isso? O que acontece? A cada 2 anos no Poder Legislativo, você elege o presidente da casa, que é importante, os vice-presidentes, depois secretários, isso e aquilo, etc. O sujeito se candidatou para ser legislador. Ele vai lá e faz trabalho administrativo da Câmara de Vereadores, da Assembleia, da Câmara Federal ou do Senado. Não tem cabimento. Ele foi eleito para outra coisa. Isso vira objeto de barganha, de negociação política, de impasses, de brigas. Custa dinheiro, porque quem é da mesa, chamemos assim, tem sempre privilégios. Número de assessores, sala, motorista. Dependendo de onde seja motorista, automóvel, isso e aquilo. Custa dinheiro, tira o deputado, o parlamentar do trabalho que ele tem que fazer, serve para barganhas políticas, às vezes espúrias, não tem cabimento. Você vai aos Estados Unidos, vai ao Chile, que tem 2 regimes presidencialistas que funcionam melhor que o brasileiro. Lá não tem, tá certo? Você tem o presidente e o vice, pode ter até 2 vices. Mas acabou. O resto, todos são funcionários de carreira, né, dos poderes legislativos que exercem as funções. O senhor está no Senado. Por que um deputado vai entrar para depois organizar concorrência para comida que a Assembleia ou a Câmara compra? Eu tenho o menor cabimento. Eu acho que as pessoas não sabem disso. E é importante que saibam o que acontece. O senhor apresentou o projeto, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse alguma coisa sobre se pretende colocar, enfim, deixar tramitar mais rapidamente? Quando eu apresentei, eu disse que ia apresentar, o líder do PSDB, o Cássio Cunha Lima, falou no plenário apoiando e o Renan, na presidência, também disse que apoiava. Então, nós vamos ver como esse processo caminha, porque isso tem que passar por todos os partidos. É uma emenda constitucional. Por incrível que pareça, isso está cravado na Constituição brasileira. Não tem cabimento. Então, é algo que vai andar. Agora, eu acho que a grande oposição, Fernando, que pode ter é o nível do Brasil de Câmara de Vereadores, de Assembleias e tal. Mas o fato é que quem vai decidir é o Congresso Nacional.
Senado e Câmara. Eu acho que aí a chance é maior. Tem protestos convocados para o dia 15 de março contra o governo da presidente Dilma e com o viés de pedir o impeachment da presidente. O senhor tem ouvido falar sobre isso? O que o senhor acha? O senhor acha que está com um clima para haver uma adesão grande para esses protestos? Olha, eu acho que vai haver uma adesão grande na manifestação de insatisfação. Pode variar com relação ao impeachment. O senhor vai participar? Talvez, não sei. Ainda vou ver como as circunstâncias se colocam na época. Mas eu preferia não partidarizar esse movimento. Esses movimentos, Fernando, acredito o seguinte, são espontâneos mesmo. Quem diz que tem partido por trás é porque está por fora. Não tem partido por trás disso. É movimentação espontânea do ponto de vista, pelo menos, político-partidário. Você vê isso, você vê nas pessoas, você vê como as coisas prosperam na internet, né? E é algo que tem uma taxa de espontaneidade, de inquietação imensa. Vai haver, e vou dizer para você, é bom que aconteça, que a população vocalize. Se alguém me perguntar, devo ir? Eu digo, vai. Se tem vontade, vai. Deixa eu perguntar um pouco sobre a oposição para o senhor. Oposição faz oposição, critica o governo federal. Não obstante, o governo representado pelo PT ganhou 4 eleições presidenciais seguidas. Não é possível que alguém sempre ganhe a eleição só por mérito próprio. Tem também algum erro da oposição. Houve erro da oposição? Você olhando a posteriori, você sempre... Mas, você sabe ainda que assim, ser engenheiro de ponte construída é mais fácil. E eu sou particularmente envolvido nisso, porque 2 das 4 eu fui o candidato. Isso. E numa delas era favorito, inclusive, no início. De forma que eu me sinto pouco à vontade para fazer essa revisão. Isso... Mas até porque fez parte, deve ter uma avaliação a respeito. Não, tenho, mas envolve coisas muito próximas ainda. Isso já é história. Já faz 12 anos a primeira. Mas ainda é muito recente. Ainda é muito recente. Mas vamos falar da oposição. A oposição fez a oposição que deveria ter feito nesse período? Não. Então, faça uma análise sobre isso. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Eu acho que foi um equívoco aquela badalação a respeito do governo Lula, no começo, que estava seguindo os parâmetros do governo Fernando Henrique. Eu acho que não. Eu, se tivesse ganho em 2003, 2002, eu teria governado diferente. Por quê? Porque a conjuntura era outra. Você tinha aumento de preços dos produtos brasileiros, você tinha uma situação externa muito mais folgada, você tinha condições para ter tido outro tipo de política, né? E o governo Lula não mudou essa política. No segundo mandato do Lula, muitos associam a ideia do presidente do Banco Central, o Meirelles, a coisa, olha aí, o lado responsável, etc. Tal. Pois eu acho que, talvez na nossa história, deve ter sido um dos 2 ou 3 maiores erros de condução da política econômica que já aconteceram. E eu acho que muita gente na oposição ficou meio embevecida por isso. No caso do governo Dilma, acho que a colher de chá dada pela oposição, nos primeiros anos, foi muito grande. Não foi uma colher, foi uma concha de chá. Quando eu acho que, e eu escrevi isso desde o primeiro dia, desde começo de 2011, o que está acontecendo agora, inclusive não ter governo, etc. e tal, já vinha do começo de 2011. Né? O Brasil precisava ter tido um choque de mudanças naquela época. O problema hoje é mais grave, porque não se fez nada nessa primeira parte toda. Mas, senador... Enfim, isso tudo... acontece o seguinte, quando você chega na hora da campanha, você vai fazer oposição, mas você não fez antes, você percebe? A oposição não se constrói só no ano eleitoral. Sim, mas senador, parece que eu estou falando até com alguém que está analisando de fora, com um scholar. O senhor... Lembra que eu sou também professor sim, universitário. Mas eu tendo às vezes a fazer uma análise meio de fora. Mas o senhor, senador, é dirigente do seu partido, é uma pessoa muito importante e influente no seu partido. Como é que o senhor explica que o seu partido tenha cometido esses erros? Porque nem sempre as pessoas se comportam como você acha que deve se comportar. Tá certo? Eu não creio em astrologia, pelo que lá é, né? Eu tenho um astrólogo que disse, não, você, falando para mim, você é peixe. Peixes querem que as pessoas se comportem direito do jeito que eles acham que é o correto. Às vezes eles têm razão. Mesmo assim, as pessoas não vão seguir aquilo que seria melhor para elas.
E às vezes é assim, né? Às vezes você vê uma situação, você sugere, você fala, as pessoas não dão bola e a coisa continua. Agora, se você está numa agremiação, num partido de forças que vem juntas há tanto tempo, você tem também que compor com a maioria. Você não... No momento, o seu partido, o PSDB, e um dos principais aliados, o Democratas, tem adotado a política de oposição correta, na sua opinião? Eu acho que agora, pós-eleição, tem tido, do ponto de vista oposicionista, uma performance melhor do que antes, do que das outras vezes. Tem que melhorar em alguma área? Primeiro mandato do Lula, segundo mandato do Lula, primeiro mandato da Dilma, o começo de cada um, hoje a posição a atitude da oposição, a meu ver, é mais apropriada. E tem algum ajuste que ainda precisa ser feito? Eu acho que isso é normal também, né? Mas Nós vamos ter que... no sentido de você poder pegar as críticas e encorpá-las, tá certo? Vou te dar um exemplo melhor. Por exemplo, a saúde no Brasil está um desastre, né? Nós temos que mostrar isso e temos que apontar quais são as medidas a serem adotadas na área da saúde. A oposição ela é importante para a qualidade da democracia. Você saber fazer oposição não é apenas você bater, é você mostrar aquilo que tem que ser feito, não no sentido de colaboracionismo, mas para mostrar para as pessoas que tem saída. Porque, em geral, um governo, quando não consegue fazer algo, ele diz que é porque é impossível, porque é difícil, porque a situação não permite e tudo mais. Não, mesmo dentro do atual quadro, por exemplo, a saúde podia estar muito melhor. Estou te dando um exemplo. No caso da educação, quando você vê que as barbaridades feitas pelo período petista, pelo governo petista, têm as consequências que tem hoje, você fica se perguntando onde estava a oposição naquela época. Com relação ao FIES, esse financiamento escolar aí, de bolsas para alunos de ensino particular. Hoje se mostrou o absurdo que é. São 13 bilhões, né, inteiramente desvirtuados. Na época, não houve a crítica, quando, na verdade, já se desenhava isso. Aliás, é outra das contribuições fenomenais do atual prefeito de São Paulo, que só fez estrago quando foi ministro da Educação. Entre outras, teve essa questão. Muito pouco analisada. Né? O senhor está falando da falta de presença de espírito da oposição em determinados momentos de apontar o que é errado, o que ninguém está vendo. Políticas setoriais para cada questão. Deixa eu falar então sobre um aspecto que me parece que amedronta muito a oposição sempre. Quando o governo do PT, nas propagandas todas, acusa a oposição de querer vender a Petrobras, privatizar a Petrobras, a reação sempre que a gente vê, de maneira geral, é não é isso, nós não queremos, a Petrobras nunca vai ser privatizada. Agora, um país que seja maduro e adulto o suficiente pode discutir, sim, talvez, se precisa ter uma empresa tão grande, se a Petrobras pode vender uma parte que não serve mais, que não é missão do Estado, mas nem isso a oposição faz. Por quê? Eu acho que tem que fazer. Por exemplo, o senhor teria coragem de dizer, olha, a Petrobras, por exemplo, tem posto de gasolina, tem distribuidora, tem um monte de coisa. Isso daqui talvez pudesse, daqui a 5, 10 anos, ser preparado para vender? Eu defendo isso. Você sabe o que a Petrobras faz hoje? Fernando, você devia pesquisar isso, a diversidade de coisas. A Petrobras produz fio. Eu sei, então, têxtil, é uma empresa muito grande. Fio têxtil em Pernambuco, a Petrobras. Tá certo? Qual é a função da Petrobras? Básica, prospecção, extração, produção de petróleo, tá certo? Isso é o coração da Petrobras. Isso deve ser preservado. Você pega a empresa, qual é a melhor empresa estatal do mundo? A norueguesa. Né? Na Noruega é tudo enxutinho, arrumado e dá certo. Né? Eu não acho incorreto, eu acho que a empresa estatal deve ser a grande produtora de petróleo. Agora, outra coisa é ela fabricar adubo. Você acha que para sempre tem que ser? Pelo menos no horizonte de tempo das nossas gerações, sim. Agora, o que não significa não abrir para mais produção sob controle, como vinha no método de concessões. Mas, e áreas da Petrobras que podem ser preparadas, não é vender na bacia das almas, mas prepará-las corretamente para que o Estado tenha lucro e repassá-las para a iniciativa privada. Tem alguma que o senhor enxerga, clara? A Petrobras hoje produz adubo, energia elétrica. Tem cabimento? Gás. A distribuidora deveria existir? Distribuidora de combustível,
que é lucrativa. É lucrativa, né? é uma das que dá mais lucro, mas ainda assim... Tem um dos grupos não é porque dá lucro que deve ficar no Estado. Tem um dos grupos privados que tem a distribuição de gasolina. Como é que eles estão ganhando muito dinheiro? Fazendo lojas nos postos de convenience, né? Farmácia, isso e aquilo. Você acha que uma empresa estatal vai fazer isso? Não, obrigado. Eu acho que a Petrobras devia ser dividida em empresas autônomas, numa holding, e aí em cada caso, ou você vende, ou você abre o capital. O Banco do Brasil fez isso, com alguma coisa na área de seguro de crédito, de seguro, e deu certo. Então, eu não teria nenhum problema de desfazer, ou conceder, ou associar a Petrobras em áreas diversas, que ela não tem que estar. A meu ver, ela não tem que produzir fio têxtil, ela não tem que fazer adubo necessariamente, ela não tem que fazer isso, fazer aquilo. Ela tem que ficar concentrada. Distribuição, você sabe que a Petrobras tem 300 mil funcionários terceirizados, Fernando. Isso é imanejável. Você criou um monstro, tá certo? Que não dá para governar. Agora, se o senhor falar isso, o senhor está falando isso agora não é eleição. Se o senhor falar isso numa propaganda na eleição, o atual grupo político do governo, o PT, vai dizer assim, veja, José Serra defende privatizar a Petrobras. Eu vou dizer, primeiro é mentira, porque naquilo que é o core, que é o coração, não, que é a questão de exploração de petróleo e produção. Segundo, a política de vocês é que levou à destruição da Petrobras. Mas por que isso não foi feito antes nas outras campanhas? Eu acho que foi timidez, foi a conjuntura, foi a circunstância. Né? Por exemplo, em 2010, quando eu fui candidato, você tinha preço de petróleo nas nuvens. Tudo parecia dar certo. Eu achava, aliás, aquele método da partilha, que não ia dar para a Petrobras aguentar. Tá certo? Mas isso não estava claro do ponto de vista público. Eles até inventaram. Você sabe que o método da partilha, isso eu ouvi de um dirigente petista depois. Eles inventaram aquele método de partilha como opção para as concessões, para me encurralar na campanha, para dividir entre privatizante e estatizante. E eles tinham aproveitado e elogiado muito o método das concessões, que foi o que fez subir a produção de petróleo no Brasil. Mas então, é um estratagema de natureza política enganosa, que, aliás, custou ao Brasil isso que a gente está vendo agora. Mas deixa eu entender, então o senhor prepararia a Petrobras, dividiria em áreas, uma holding, e algumas dessas áreas seriam preparadas para eventualmente se desfazer delas, vender... Se desfazer ou associar com capital privado. Quais poderiam se desfazer, por exemplo? Bom, desde logo produzir fio têxtil, né? Fio têxtil, o que mais? Energia elétrica, que você pode fazer associação. Adubos? Pode ser. Distribuidor, apostos de gasolina, essas coisas. Eu preferia a gente tem que pegar cada caso e aprofundar. É difícil assim improvisar e já dizer qual é a solução definitiva para cada área. Mas o Banco do Brasil, por exemplo, chegou a fazer associação na área de seguros, ele participa e deu, inclusive, controle para a área privada. Isso mas aí ele continuou no negócio, não é? Continuou, mas com controle privado. Isso foi feito pelo atual presidente da Petrobras, quando era presidente do Banco do Brasil. Bendini. Mas o senhor acha que tem alguma área que não precise nem ficar participando minoritariamente, pode se desfazer mesmo? Depende. Eu acho que se a área for rentável, sempre convém participar minoritariamente porque dá dinheiro. E não é mal ter dinheiro para o poder público. Sempre que o critério de administração seja um critério de eficiência. E algumas específicas se desfazer, como fio têxtil. Que não tem cabimento. Agora, eu acho que isso precisa fazer uma malha fina. Eu, particularmente, estou estudando esse assunto todo, até para poder fazer no Senado, daqui a um mês mais ou menos, uma proposta a respeito dos rumos da Petrobras, que eu vou apresentar como contribuição para o debate. Eu não posso deixar de perguntar sobre o caso de São Paulo, da crise da água que o Estado enfrenta. Em que medida foi responsabilidade de sucessivos governos do PSDB chegar nessa situação e em que medida é só culpa, enfim, dos desígnios de São Pedro? Olha, Fernando, é a maior seca dos últimos 85 anos. Tá certo? A crise da água é porque não chove. Você sempre pode dizer, não poderia fazer mais obras? No último ano que eu tive no governo, nós tivemos um problema de enchente gravíssimo, lembra? Aí eu disse, é que está chovendo demais. Aí alguns jornalistas escreveram, Serra culpa São Pedro. Tá certo? Porque choveu como nunca tinha chovido. E aí deu inundação, deu tudo. Essa era a problemática. Agora, no meu governo, que foi anterior ao do Alckmin agora, nós aumentamos a oferta de água bastante por uma
PPP, por uma parceria público-privada, por um reuso de água industrial, que nós começamos uma experiência pioneira, economia de água desperdiçada, aumentou bem a oferta. O senhor acha que não houve nenhum erro de planejamento? Não houve erro de planejamento. Que explicasse essa situação, entendeu? Como fator determinante. O fator determinante é a falta de chuva. Não tem conversa. Agora, se o governo disse que ia ter, que não ia ter racionamento, não ia, etc., isso depende da circunstância que se estava atravessando. Mas dissesse o que dissesse, a dificuldade seria a mesma, com toda franqueza. Mas, agora, aumento... No mínimo, falar no ano passado, ter feito já uma campanha mais explícita a respeito do assunto, que não foi feita e agora nesse ano está sendo, o senhor não acha que isso foi temerário? Digamos que tivesse feito, olhando agora, uma campanha impecável, sem erros, o problema estaria igual, praticamente. E essa é a verdade, porque a seca é demais. Agora, acho que eles estão adotando, por exemplo, todo o programa de investimentos da Sabesp, que tinha uma diretoria competente, continua, né? A Dilma Pena, que era a presidente, era muito competente, foi uma das criadoras da Agência Nacional de Águas, tudo. E agora o Gerson Câmara, que é dos homens públicos mais preparados no Brasil para a área elétrica e de água, eles estão com o programa correto de aumentar a disponibilidade de água. Eu acho que isso em 2, 3 anos, nós vamos estar protegidos numa outra seca desse tamanho, que é o mais importante que tem. Agora, acho efetivamente que a crise vai acabar tendo uma contribuição importante para o enfrentamento de uma questão, que é a escassez de água, que é um problema mundial e é um problema brasileiro também. Nós vamos ter que mudar os padrões de comportamento dos consumidores. E isso é uma coisa difícil de se fazer a médio e longo prazo, mas vai ter que ser feito. Como em relação à energia elétrica. Eu fico espantado com a inércia do governo nessa matéria. Eu digo governo nacional. Né? Senador, como será o processo no PSDB para a escolha do candidato a presidente da República em 2018 e de candidato a prefeito já no ano que vem de São Paulo? Olha, são duas coisas diferentes, né? Mas é muito cedo no caso de presidente da República. Isso ainda vai acontecer muita coisa. Não é um debate bom agora. É uma coisa que... E no caso de prefeito de São Paulo, que é daqui 1 ano e meio aproximadamente? No caso de prefeito de São Paulo, não é, 1 ano e meio é eleição. É isso? Daqui 1 ano tem que estar praticamente definido, caminhando para definir. Aí eu acho que o partido lá vai ter que... Quais são os nomes do PSDB paulistano? Eu defendo que haja eleição direta dentro do partido, né, com todos os militantes, que o PSDB incorpore tanta gente que quer entrar no partido, que tem muita gente que quer entrar, gente, inclusive, que participa dessas manifestações, que quer atuar mais na política, e que haja uma eleição direta de todos os militantes para que seja um candidato bem forte. O senhor tem algum candidato ou o senhor pretende disputar essa indicação? Não, eu não, pelo amor de Deus. Posso te garantir que não há a menor possibilidade. De o senhor disputar, de postular a prefeitura de São Paulo? Eu não vou me afastar do Senado. Agora, o senhor tem alguns nomes dentro do partido que enxerga como possíveis candidatos a ocuparem essa vaga? Quem tem manifestado isso mais abertamente é o André Matarazzo, que, a meu ver, é um bom candidato. Mas haverá outros também que vão se colocar, com certeza. O senhor votaria em André Matarazzo? Até agora, sim. Depende do tipo de plantel que se apresentar. Hoje, de quem se apresenta, o André, sem dúvida, é uma pessoa muito qualificada. Conhece bem a cidade. Para 2018, o senso comum manda dizer que o ex-candidato, né, ainda senador Aécio Neves, seria novamente possível candidato, ou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que terminaria o seu mandato, não poderia concorrer à reeleição. São 2 nomes. Qual é a sua avaliação sobre isso? Olha, são nomes, como você diz, plausíveis como próximos candidatos, sem dúvida nenhuma. Como eu te disse, é muito cedo para começar esse tipo de debate de especulação, muito cedo. Em geral, ele é preferido, ele é objeto de interesse dos jornalistas, não tanto... Não, e dos políticos também. Hein? E dos políticos também. Mas se é íntimo, não é no debate. Pois é, os jornalistas são mais francos. O PSDB nunca repetiu candidatos em 2 eleições seguidas. Já o PT tem uma tradição diferente, disputou várias com, então, o candidato Lula até ganhar e depois com Dilma também. O Lula foi 4 vezes. Isso. É mais que o Mitterrand. E no caso do PSDB isso nunca acontece. Sempre há um, depois outro. Podem ser alternados, como foi o seu caso. A tática do PT foi melhor?
Acho que depende de cada partido e de cada candidato. O PT, no caso, só tinha o Lula também, né? E pensa bem. Veja a retrospectiva, não tinha muita saída. E agora, é uma observação, eu não tinha pensado nisso, nessa alternância, é uma observação curiosa. Porque, pela lógica petista, teria que ser Aécio Neves de novo, tentar até ganhar. Pela lógica do PSDB, haverá uma alternância. Será alguém, pode até ser o Alckmin, repetir, ou o senhor novamente. O senhor cogita essa hipótese de ser candidato pela terceira vez? Eu cogito ter um bom desempenho no Senado. Eu não estou com eleição na cabeça, para nada. Eu quero concentrar no meu mandato agora. Aprovar coisas. Se eu tivesse uma lei, um projeto que gostaria muito que fosse aprovado, só um, qual seria ele? Agora, a curto prazo, o voto distrital nas cidades grandes, de mais de 200 mil eleitores. É projeto de lei, não precisa mexer na Constituição, pode valer para 2016, vai inocular no organismo político brasileiro um vírus benigno, que barateia a campanha eleitoral, o voto distrital, sem dúvida nenhuma, e aumenta a representatividade dos eleitos. Isso tem que ser Quem sabe pode frutificar até para outros níveis. Eu acho que isso representará uma mudança concreta. Estou vendo, Fernando, apesar de que muita gente, talvez você entre elas, entre essas pessoas, é cética a respeito, eu vejo boa chance de aprovar. Boa chance, não vejo grandes resistências. E isso representará uma mudança crucial na política brasileira. Não é sozinho também, precisa de outras coisas. Mas eu estou confiante que isso possa acontecer. Só para você ter uma ideia, permitir a eleição distrital nas cidades grandes, que são 80 no Brasil, de mais de 200 mil eleitores, pega mais ou menos 40 milhões, 38 milhões de eleitores. Só isso permitiria economizar de gasto de campanha 5 bilhões de reais. Por quê? Porque, no caso de São Paulo, você tem, em geral, 1.200 candidatos a vereador. Cada candidato disputa votos junto a 9 milhões de eleitores. É uma loucura. Você vai dividir a cidade em 55 distritos, de 150, 160 mil eleitores, vai escolher entre 7 e 8 candidatos, vai controlar o desempenho daquele que for eleito. Você sabe perfeitamente que, se você fizer pesquisa 2 anos depois da eleição, 70% não sabe nem quem votou. Isso tudo mudaria. Para a democracia brasileira, seria um ganho extraordinário. Eu estou concentradíssimo agora nesse projeto, que não me impede de apresentar coisas em outras áreas. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu tenho certeza que vai ser aprovado, isso eu tenho certeza, que é pondo limites de endividamento para o governo federal, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal introduziu limites de endividamento para estados, para municípios e não para o governo federal, o que é um absurdo. E eu tenho certeza que minha posição vai prevalecer no caso. Sem querer me estender muito, no caso dos distritos para cidades com mais de 200 mil eleitores, uma resposta curta sua, não temos muito tempo. Quem vai dividir os distritos? O Tribunal Regional Eleitoral. Vai dar briga? Vai. Você imagina o seguinte, no processo político da história, toda vez que você resolve um problema, aparecem 2. Você tem razão. Nós estávamos conversando antes do programa sobre isso. E o Fernando tem a preocupação sobre como é que vão ser criados os distritos, influência, jogadas, etc. É inegável, ele tem razão. Esse é um problema. Agora, vamos resolver. Um problema aparece outro e a gente enfrenta também. Aí tem que ser infatigável. O senhor está com 72 anos, como está a sua saúde? Eu diria, tirando a alergia, que foi agravada pelo ar-condicionado do Senado, perfeita. Agora, eu sou alérgico a ar-condicionado. Aliás, devo agradecer que aqui não armaram uma sala gelada com aquele ar poluído que sai dos aparelhos. Já fiz a reclamação para o presidente do Senado, para o diretor-geral, já fiz uma onda a esse respeito. Como está a sua vida pessoal? Boa, normal. Certo. O senhor casou de novo? Não. Não? Está solteiro? Estou. Muito bem. Muito obrigado, José Serra, senador pelo PSDB de São Paulo, por essa entrevista ao UOL.